Meus amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, e os versículos 14 até o 23. Nós lemos assim: E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Meus amados, aqui está um trecho de uma orientação de Jesus, de um esclarecimento que ele está dando aos seus discípulos, para que nós possamos compreender melhor por que Jesus está dizendo essas coisas aqui. Nós temos que conhecer um pouco do contexto em que estas coisas elas foram ditas. E o contexto é que os fariseus, eles se escandalizaram quando eles viam que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos, né? Aparentemente, olhando assim, parece que eles estavam preocupados com a higiene, mas não era. É que os fariseus, eles conservavam as tradições dos seus antepassados. Só que eles tinham aquelas traduções no sentido de vê-las mais importante que a prática da lei ou a prática da palavra do Senhor. Então eles começaram a questionar e dizendo assim: por que os seus discípulos eles comem, né, sem lavar as mãos? Eles lavavam os pratos, as jarras. Na realidade, eles faziam um ritual, porque o que eles tinham em mente era o valor da tradição judaica. Então eles tinham aquele lavar as mãos, os pratos e os jarros e os copos como uma tradição. Eles não queriam quebrar aquele ritmo, né? Aquele sistema de forma nenhuma. Então eles questionaram e disseram: por que os antigos fazem dessa forma e os seus discípulos não? Eles estavam querendo dizer que Jesus ele estava ignorando as tradições passadas. Eles queriam dizer que Jesus não estava valorizando a tradição deles
E eles usavam isto com o objetivo de incriminar Jesus. Mas aí, Jesus responde a eles que Isaías já havia profetizado deles. Isaías já havia dito que eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Então ele disse assim, olha, vocês zelam pela tradição, mas vocês deixam o mandamento de Deus. E dá um exemplo para eles. E diz assim, olha, por exemplo, a lei manda o filho ou os filhos honrarem os pais. E vocês dizem que se os filhos derem oferta para o templo e não cumprir a exigência da lei de ajudar o pai com determinada quantia, nesse caso, dando o valor para o templo, eles ficariam isentos dessa responsabilidade com os pais. E Jesus disse assim, desta forma, vocês invalidam a lei e vocês colocam acima da lei a vossa tradição, o que vocês querem que seja feito. E isso não pode ser feito, não é? Vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. E depois Jesus voltou-se para a multidão e disse assim, olha, ouvi-me todos e compreendei. Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos ficaram ouvindo aquilo, mas eles não entenderam. E quando eles estavam já reunidos em casa, eles disseram, Senhor, explica para a gente o que o Senhor quis dizer com aquilo lá, que o que vem de fora não contamina o homem, mas o que sai. Aí Jesus disse a eles, ele disse, olha, vocês também não estão conseguindo compreender? Ora, o que entra no coração do homem, não é? Ou melhor, aquilo que entra no corpo do homem, não pode contaminá-lo. O que contamina, na realidade, é aquilo que sai do coração do homem. E por quê? Porque o que entra vai para o ventre e depois é lançado fora. Jesus se referia aos alimentos. Agora, o que sai de dentro do homem é que contamina. Então Jesus diz assim, olha, por quê? Porque do interior do coração saem os maus pensamentos, saem os adultérios, as prostituições, a avareza, etc. Então esses males que saem do coração do homem, esses males é que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, não. Então Jesus estava ensinando a eles que eles deveriam cultivar, né, valores interiores muito maior do que velhas tradições. Jesus estava dizendo que o detalhe de lavar o prato, lavar a jarra, essa tradição toda, não tinha maior importância do que ter o coração limpo, que é o que os fariseus não tinham. Então os fariseus não tinham um coração limpo, eles eram maldosos. Jesus os chamou de hipócritas, mas no entanto eles queriam manter o quê? Manter uma aparência. Então para eles, não lavar as mãos era um escândalo, mas ignorar o mandamento de cuidar dos pais, por exemplo, não era. Tentar matar Jesus, por exemplo, não era algo escandaloso na visão deles. Então eles erravam nisto, eles valorizavam o lado exterior. Lavavam pratos, jarras, as mãos, mas o coração deles continuava cheio de maldade, cheio de engano,
eles eram hipócritas. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude, que possamos compreender que nós temos que cuidar do nosso coração. Coração é mente. A Bíblia diz: tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensai. Então nós temos que tomar cuidado para não ficarmos detidos, embaraçados com coisas externas, né? Com tradições que na realidade não levam a nada. E cultivar um coração temente a Deus, porque um coração temente não vai deixar sair para fora males. Por exemplo, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males, está vendo que são males, né? São obras da carne, procedem de dentro e contaminam o homem. Então, que possamos cuidar do nosso interior, que possamos ter uma vida na presença de Deus para que o Espírito Santo cuide do nosso interior, para não ficarmos detidos na aparência externa e assim perdermos a bênção de Deus na nossa vida. Então, meu amado, minha amada, fique com essa palavra no teu coração. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Amém.